Eu queria colocar aqui, Aiello, uma arte que fala sobre o jogo desses dois atletas aqui, de construção ofensiva para o Flamengo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, Aiello. Pois é, e aí eu queria chamar a atenção, porque a gente tem acompanhado ultimamente, né, a convocação do Everton Ribeiro. E a gente já ouviu o Tite falar sobre a questão da intensidade, a diferença da intensidade de um jogo, porque muita gente contesta, quando eu falo muita gente, algumas pessoas da imprensa e também o torcedor. Por que não convoca mais jogadores que atuam no futebol brasileiro? E alguns integrantes da comissão técnica da seleção brasileira já falaram sobre a diferença que existe na intensidade do jogo. Do jogo que é jogado, por exemplo, né, nos campeonatos europeus, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, enfim, né, na Itália, nessas ligas, com a intensidade de um jogo no futebol brasileiro. Então, assim, me chamou a atenção essa constante convocação de Everton Ribeiro. E eu acho que esses números aí, a gente está comparando o Everton Ribeiro com o Arrascaeta. Ninguém discute a qualidade do Arrascaeta. Não há discussão alguma. Para mim, se não for o melhor, é um dos melhores jogadores do Flamengo. Mas eu acho que esses números mostram um pouco a questão da intensidade. Esses dois gráficos mostram, né? 15, né? Ou seja, minuto 15 até o minuto 2. Na verdade, do início até o final do jogo. A gente percebe que os dois jogadores têm, no início do jogo, uma produtividade muito parecida, mas observem bem a diferença que existe no segundo tempo. Ou seja, você percebe que o Everton Ribeiro consegue manter uma dinâmica de jogo, uma intensidade de jogo. Quando eu falo intensidade de jogo, é o quê, gente? É o passe, é o drible, é a constante participação no jogo. Então você vê, por exemplo, que no minuto 60 do jogo, minuto 60 são 15 minutos do segundo tempo. O Everton Ribeiro tentou 18 passes. Ele acertou 16 e errou 2. O Arrascaeta fez 7 passes. Acertou 6 e errou 1. Depois, o Everton Ribeiro, já no minuto 75, faltando 15 minutos para acabar o jogo, né, com 19 passes, sendo 16 certos, e o Arrascaeta, a queda do Arrascaeta. Então, para mim, esses números mostram o seguinte, e dá para entender o porquê do Tite olhar com atenção o Everton Ribeiro como jogador, um possível jogador convocável, né, para a seleção brasileira, para fazer parte do grupo que vai jogar a Copa no Catar. Talvez seja essa intensidade que ele consiga ter até o final de um jogo. Talvez seja por isso que ele esteja no radar do Tite, e uma das dúvidas do Tite, se leva o Everton Ribeiro, se leva Felipe Coutinho, ou se leva os dois e tira um outro jogador para poder ter os dois, porque acho que o Everton Ribeiro pode contribuir demais. Para mim, o craque do jogo, o melhor jogador do Flamengo na decisão, e acho que ele pode contribuir demais para essa filosofia de trabalho, esse olhar do jogo com a questão da intensidade, ou seja, de você ter jogadores em campo que consigam chegar no minuto 75, no minuto 80, no minuto 85, ainda com a intensidade, por exemplo, do minuto 15, do minuto 20.